Capítulo 1: O clique da autoconfiança. Meu pai era filho de carpinteiro e de uma dona de casa, criado na roça, como ele gosta de falar. Em sua pré-adolescência, depois que sua mãe se casou novamente, seu padrasto o conduziu a um colégio interno público, onde sofreu todo tipo de bullying e violência. Ao completar 18 anos de idade, chegaria a hora de sair da escola, quando serviu o exército como recruta. Lá ele ficou por mais de 30 anos, onde seguiu a carreira de sargento. Minha mãe também teve uma infância difícil. Um dia, seu pai não voltou para casa, deixando a família para trás. Minha avó e seus 3 filhos agora precisavam se virar. O jeito era lavar roupas e fazer pequenos serviços de costura. Minha mãe estudou pedagogia e se tornou professora de escola pública no Rio de Janeiro. Aos 17 anos de idade, ela se casou com meu pai. Um ano depois, em 1972, eu nasci. Até os 13 anos, precisamente em março de 1985, época em que o rock nacional bombava e eu já tocava guitarra, ainda não tinha parado para pensar na vida, no meu futuro, sequer havia despertado para qualquer tipo de preocupação ou ansiedade sobre qual tipo de vida eu teria ou gostaria de ter. Localizado na periferia do Rio de Janeiro e cercado de favelas por todos os lados, o bairro Jabor, onde eu morava, possuía uma população de classe média baixa formada, na sua maioria, por jovens que estudavam em 3 diferentes escolas públicas da região. Eu estudei em dessas escolas. Até aquele momento, eu raramente saía do bairro. Ia a pé sozinho para a escola, uma caminhada que durava cerca de 8, 9 minutos, jogava bola na minha rua, soltava pipa na rua de baixo e visitava meus amigos nos vários prédios de 9 andares, um ao lado do outro, onde eu também morava. Os apartamentos tinham cerca de 70 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos e um banheiro. Na minha casa, nós éramos 6, dividindo o único banheiro da casa. Tudo corria normalmente até que na primeira semana da aula de 1985, quando eu cursava a 8ª série do ensino fundamental, o coordenador geral, interrompendo a aula, chamou por meu nome completo e pediu que eu saísse com todo o meu material. Ao sair, minha mãe me esperava. Surpreso ao vê-la, ela logo me disse que iríamos até a Madureira. Pois bem, se Jabura era a periferia da periferia, Madureira era apenas a periferia. Mas até lá levaríamos pelo menos 1 hora e meia de ônibus, naquele horário que não era o horário de rush. No caminho, minha mãe me explicou o seu plano. Algumas semanas antes, eu tinha tido uma conversa com minha mãe sobre o meu desejo de ser militar. Tinha ouvido uma conversa de alguns amigos sobre carreira de oficial da Marinha e as suas vantagens. Segundo eles, era uma carreira estável, segura, com boa remuneração e prestígio. Pensei, gostei disso. O que eu não sabia é que para entrar no colégio naval, parte da formação era durante o ensino médio e o concurso era super concorrido. Minha mãe pesquisou a melhor forma para que eu me preparasse para esse concurso, que de tão concorrido acontecia dentro do estádio do Maracanã lotado. Por isso, estávamos indo para Madureira, onde ficava a filial mais próxima de uma rede de cursinho que preparava para esse concurso e que me faria encarar 3 horas e meia de transporte público lotado todos os dias. O preço para eu disputar de igual para igual com quem havia estudado nas melhores escolas do Rio de Janeiro estava apenas começando. Sobre os valores, minha mãe pagaria por esse curso 100% do seu salário de professora da rede pública no estado do Rio de Janeiro, que era muito parecido com o valor da mensalidade. Ela tinha 2 empregos, logo, com outro salário, também de professora, ela poderia honrar com seus compromissos. Então ela me perguntou de forma bastante direta: é isso mesmo que você quer? Você está realmente disposto a enfrentar esse desafio? Depois de ouvir dela a explicação de estarmos indo para Madureira, eu disse: sim, mãe. Se essa escola é a melhor, eu vou fazer a minha parte para ser aprovado neste concurso. Àquela altura, eu não tinha a menor noção do que me esperava. Minhas experiências e referências eram poucas, e o novo mundo ao qual estava prestes a ser exposto era bem diferente daquele que eu estava acostumado na bolha em que eu vivia. No entanto, embarquei naquela aventura que começava com viagens em ônibus lotados. Dentro dos ônibus via assaltos, brigas, tiros, acidentes, atropelamentos, pedradas, assédios sexuais, piadas, vendedores ambulantes, religiosos fazendo orações, loucos gritando, discussões por causa de futebol ou política e etc. O dia sempre começava com emoção dentro do ônibus que cruzava da zona oeste à zona norte da cidade maravilhosa, que daquele lado não era tão maravilhosa assim.
No meu primeiro dia de aula, já percebi que tudo era diferente, a começar pelos meus colegas. Diferentemente de meus amigos da escola pública, muitos deles moravam na favela, Cavalo de Aço e Marco 7 da nova escola. Os tênis usados eram de marca, os relógios descolados e o papo era bem diferente. Logo no primeiro dia, alguém me perguntou onde eu morava. Respondi com a voz um pouco baixinha, bairro Jabora. Ele respondeu bem alto: Jaburu? Ô Marcelo, que sentava do outro lado da sala. Esse carinha aqui mora lá no Jaburu. Sabe onde é esse fim de mundo? E todos riram. Ainda tentando desconversar para não chamar muita atenção, corrigi. Não é Jaburu, é Jabora. Não teve jeito. Nas primeiras semanas eu passei a ser chamado de Jaburu pela turma. Eu ficava constrangido com o fato, mas o apelido não pegou e pouco a pouco fui me acostumando com aquela nova tribo e compreendendo como falar a sua língua. No entanto, me adaptar à parte pedagógica não foi tão fácil. Apesar de sempre ter sido um bom aluno sem muito esforço, logo percebi que existia um novo nível de profundidade dos conteúdos apresentados em sala de aula, com o qual eu não estava acostumado. Isso fez com que eu chegasse à conclusão de que não era suficiente fazer o mesmo esforço que eu sempre fazia na escola anterior para ter notas altas. Tinha que mudar o ritmo. Do contrário, eu seria atropelado. A propósito, fui atropelado por várias matérias. Foi um ano bem complicado e, de repente, eu já estava chegando ao final dele com resultados bem abaixo dos desejados, principalmente nas exatas. Apesar de um esforço maior do que nunca, quase fui reprovado na oitava série. O nível era muito mais alto. Eu precisava compensar a minha defasagem com uma dedicação maior, o que eu ainda estava descobrindo como fazer. No final do ano, depois de conseguir me safar na recuperação em química e então ser aprovado, chegou a hora do concurso. O resultado foi pífio, como não poderia deixar de ser. Passei de ano de raspão e no concurso não cheguei nem perto. Francamente, não me senti frustrado. Na realidade, percebi que o meu nível era inferior mesmo e se não tivesse mudado de escola, jamais saberia disso. Estava exposto a uma nova referência. Apesar de sofrer por isso, gostei de saber sobre minha realidade e poder ter a chance de estudar para mudar aquele quadro. Eu ainda não sabia, mas estava prestes a passar pelo meu primeiro ponto de inflexão. Como em todo ponto de inflexão, temos sempre duas opções. Você pode ir para a direita ou para a esquerda. No meu caso, ao final da oitava série, eu tinha exatamente duas opções. Opção número 1: desistir de entrar no colégio naval. Para isso, bastaria eu prosseguir para o primeiro ano do ensino médio. Opção número 2: não desistir de entrar no colégio naval. Para isso, eu teria que interromper o fluxo comum, não me matricular no ensino médio e estudar por mais um ano, dessa vez num cursinho preparatório, para fazer o concurso novamente no final do ano seguinte, sem garantia alguma de que passaria. Ao conversar com minha mãe e meu pai, eles me perguntaram o que eu gostaria de fazer, e eu respondi: eu escolho a segunda opção. Isso significaria perder um ano, aumentar minha carga de estudo, gastar novamente 3 horas e meia de ônibus lotado todos os dias, sem contar que minha mãe teria que pagar todo o seu salário novamente por mais um ano. Tudo isso aos 14 anos de idade. Por que eu fiz essa escolha? Naquele momento, eu acreditava que a carreira militar, com a estabilidade e o prestígio de um oficial, representaria uma enorme mudança de vida. De fato, seria um grande salto social, financeiro, de relevância e status quo, já que meu pai era sargento do Exército. Então concluí: não avançar para o ensino médio não significaria perder um ano letivo. Significaria ganhar um ano em direção ao meu projeto, que era ser um oficial da Marinha. É claro que àquela altura a decisão foi muito criticada por amigos e parentes, já que a perda do ano letivo é sempre considerada uma tragédia para qualquer aluno. Mas para mim, a perda do meu objetivo, sim, seria um prejuízo muito maior. Logo, não me sentia perdendo. Eu estava fazendo um investimento de risco. Com isso, iniciei em 1986 um ano de muito estudo. Já familiarizado com a escola e com o perfil dos alunos, o segundo ano viajando todos os dias para Madureira foi menos penoso, pois já estava mais adaptado. No entanto, enquanto estava em casa, aumentei bastante a carga de estudo, deixando de sair, de namorar, de frequentar festas muito comuns na cidade. O meu foco era estudar para ser aprovado no concurso. Assim, me dediquei por um ano inteiro, até que chegou novamente a data da prova, no Maracanã. Em dia de prova, eu levava mais de 2 horas para chegar até o Maracanã.
Para não arriscar, eu sempre chegava 3 horas antes para não participar do show dos atrasados. Quando entrei no estádio e sentei em meu lugar para fazer a prova, ainda me lembro da cena. O Maracanã lotado de jovens sentados em silêncio, aguardando a prova começar por mais de 1 hora. Nesse tempo, ficava observando a cena, quase que em câmera lenta, dos empregados do estádio que faziam a manutenção do gramado. Bem, abrindo aqui um parêntese, é claro que ao contemplar aquela cena do gramado durante a prova, eu jamais conseguiria imaginar que construiria o meu próprio estádio dali a alguns anos e o meu clube viajaria dos Estados Unidos para fazer um jogo amistoso contra o Flamengo, meu time desde criança, em comemoração ao aniversário de 100 anos do clube, que aconteceu justamente naquele gramado do Maracanã. Fecha parênteses. Eu fui muito bem na prova, muito melhor do que no ano anterior, pois de fato estava muito mais bem preparado, mas infelizmente não foi o suficiente. Era muito concorrido e eu ainda tinha algumas defasagens. Daquela vez, confesso que fiquei abalado, pois além de ter me dedicado muito, mas muito mesmo, sentia que tinha condições de passar, mas como era um concurso, também dependia do desempenho dos outros concorrentes, que também tinham um nível bastante elevado. Afinal, era uma vaga para cada 1.500 candidatos. Toda aquela situação desafiava muito minha resiliência e a convicção do que eu queria alcançar, o que me fez amadurecer bastante aos 14 anos de idade. Numa nova reunião com a minha família para falarmos sobre o resultado do concurso, apesar de chateados, meus pais me apoiaram por terem acompanhado meu forte empenho. O resultado foi uma grande evolução, porém não foi o suficiente. Logo, minha mãe me perguntou: "O que você quer fazer, Flávio?" Não tive dúvidas. Não quero ir mais para o ensino médio e desistir. Quero me preparar mais uma vez no cursinho em Madureira e dessa vez eu tenho certeza que eu vou passar. Minha mãe ainda argumentou: "Você não quer entrar no ensino médio e fazer o curso preparatório de novo em paralelo? Assim você não corre o risco de perder mais um ano." Pensei um pouco e disse: "Esse primeiro ano do ensino médio que eu faria não me servirá de nada quando eu entrar no colégio naval, a não ser para tirar o foco da minha preparação para o concurso." Então, naquele terceiro ano consecutivo de preparação, o pacote completo de determinação entrava em campo de novo. 3 horas e meia em transporte público todos os dias, minha mãe pagando uma mensalidade que correspondia a 100% do seu salário, o que me deixava constrangido, mas sabendo que, ao passar, mudaria minha vida. Estudei como um louco, radicalizei. Foi um ano muito intenso, comprava livros internacionais no sebo para fazer exercícios diferentes de matemática e fazia uma redação por dia. Foi quando aprendi a escrever melhor. No meu quarto, todas as paredes até o teto tinham conteúdos colados para que, para onde quer que eu olhasse, eu pudesse aprender alguma coisa. Não foram poucas as vezes que, ao estudar à noite, quando sentia vontade de dormir, pensava com frequência: alguém no Brasil ainda está estudando, então vou estudar mais 1 hora. Exagero? Talvez sim, mas ao lutar por um objetivo, os que estão determinados assumem o risco de exagerar para não negligenciar e perder mais um ano. Eu não podia mais fracassar, não podia impor mais um sacrifício para minha mãe e o principal, eu queria muito passar, então estava disposto a pagar o preço que fosse necessário para isso. O fim do ano chegou, a véspera da prova também. Como foi difícil dormir naquela noite. Para chegar com 3 horas de antecedência, tinha que acordar bem cedo, praticamente de madrugada. Para chegar ao Maracanã, a melhor maneira era ir de trem. Para chegar à estação de Senador Camará, tinha que atravessar a favela Cavalo de Aço de madrugada. Não me lembro de ter medo naquela época. Eu era parte daquele ambiente, só conhecia isso e lidava com aquela realidade com muita naturalidade. No final do terceiro dia de prova no Maracanã, eu já sabia que tinha ido bem. Na realidade, estava esperando uma excelente classificação. O resultado levava cerca de um mês para sair. Que dias foram aqueles? Uma mistura de alegria, expectativa, dúvidas, medo. E se algo deu errado? Chegou o dia do resultado. A lista completa de aprovados era publicada no Jornal dos Esportes, um jornal especializado em esportes que era impresso em um papel rosa. Quem é do Rio de Janeiro lembra. Lembro-me de até hoje, com uma régua na mão, tremendo, procurando meu nome na lista que era publicada em ordem de classificação. A lista já era a final. Ou seja, quem fosse aprovado faria apenas uns exames médicos e no mês seguinte sairia de casa para morar em Angra dos Reis e entraria no processo de formação de oficiais da Marinha. Ou seja, uma mudança radical de vida.
tudo que eu sonhei e me dediquei por longos e duros 3 anos, superando limites, cruzando a cidade durante horas de transporte público e consumindo 100% do salário de um dos empregos de professora da minha mãe por todo aquele tempo. Os olhos embaralhavam de nervoso. Aquelas letrinhas pareciam brincar comigo, movendo-se de um lado para o outro, até que lá estava o meu nome. Flávio Augusto da Silva. Sim, o meu nome estava na lista final dos aprovados. Consegui, passei, deu certo, valeu a pena. Não sabia se eu chorava, se corria, se ligava para os meus pais. Não existia celular. Sei que eu sublinhei o meu nome, desenhei uma seta bem grande e fui rapidamente para casa para contar para os meus pais, que estavam ansiosamente esperando as notícias. Ensaiei chegar com a cara de triste, mas não consegui. Logo que entrei, eles me olharam e eu corri para abraçá-los. Sonho realizado.